E... Yeah. Podem sentar. Podem sentar no sofá aqui. Fiquem à vontade. O nosso sofá maravilhoso, estilosérrimo, para combinar com o nosso tema. E o objetivo, assim, nosso desse momento é a gente trazer experiências pessoais de vocês, compartilhar um pouquinho, assim, na prática mesmo, dos desafios que a gente vive nessa busca por plenitude. Então, é para ser um momento descontraído, é para ser uma conversa, como está aqui o nosso título, um papo entre xícaras. Já tomamos um cafezinho ali fora. Então, agora, energizadas por esse café, a gente compartilha um pouquinho no nosso coração, assim, o que a gente tem vivido e desafios mesmo dessa fase, tá bom? Eu queria começar assim com a nossa querida Simone. Eu vou te pedir, Simone, algumas pessoas da igreja talvez não te conheçam ainda, a gente tem visitantes aqui também, então acho que vale a pena. Se apresenta um pouquinho pra gente, fala um pouquinho pra gente quem você é, a sua experiência profissional também, pra gente começar, por favor. Bom dia para todas, bom dia aí para... Eu estou assim encantada aqui, eu confesso, porque é muito bonito. Eu não tive o privilégio de vocês ainda de contemplar essa visão aqui. E sem querer puxar a farinha aqui para o nosso saco, é dizer que é muito bom ser mulher. E é muito bom olhar e ver assim tantas flores, né, como a gente ouve falar, e eu acho que é isso mesmo. Acho que quando Deus pensou em criar a mulher, Ele pensou em algo belo. E a gente, quando olha, quando a gente se vê, é importante que a gente veja representada essa beleza, né, que Deus pensou criar a mulher. Então, assim, é muito satisfatório olhar e ver só mulheres, ver só flores, né, no jardim de Jesus, o jardim que Ele criou. Quero dizer também que eu estou sendo assim muito, muito abençoada, tá? Desde ontem, com a palavra da Kátia. A Kátia já tinha ouvido da outra vez eu tive a oportunidade de falar com ela, de cumprimentá-la, porque Deus falou assim profundamente ao meu coração. Ontem eu não tive essa oportunidade, mas assim foi uma bênção grandiosa. Quero também louvar a Deus pela sua vida, Luísa. Eu não conhecia, mas assim Deus falou de uma forma assim surpreendente também ao meu coração. Glória a Deus. Né? E a Tulane representa aí as líderes, as jovens, né, da nossa igreja, assim, essa força da juventude, assim como a Nath também, que eu quero louvar a Deus junto de vocês, pela vida da Nath, pela vida da Fatinha, que juntas idealizaram assim esse momento, né? Eu acredito que foi ideia de Deus, mas assim que usou a vida da Nath, da Fatinha, a vida de vocês, sem dúvida, para nos presentear com esse momento tão precioso, né? Para mim está sendo precioso estar aqui. E me desculpe aqui a delonga, mas como eu estou sendo a primeira, estou me sentindo no direito de fazer as honras, né? Porque depois que eu falar, elas vão me tomar o microfone, eu não vou ter mais oportunidade. Então agora eu estou aproveitando para falar tudo que o Senhor está colocando no meu coração. Bem, para quem não me conhece, eu sou Simone. Eu sou serva de Deus, como cada uma de vocês. Essa é a minha principal identidade. Amém. Em Cristo, aqui na Terra, né? Nós somos representantes de Jesus, do Evangelho de Jesus, da graça de Jesus, e essa é a minha principal identidade. Mas eu sou também casada com o Emiliano. Esse ano, se Deus quiser, nós vamos completar 30 anos de casadas. Nós somos pais, né? Eu sou mãe da Emily. Ela não gosta que eu fale assim, né? Mas essa menina linda que ontem estava aqui cantando. Sou mãe do Lucas também, que tem 17 anos. A Emily casou no final do ano passado. E eu também sou psicóloga e tenho tido o privilégio de trabalhar junto a muitas pessoas aí, convivendo com muitas questões da saúde mental. A minha formação dentro da psicologia se deu na área de família e de casal. Então, sou psicóloga e sou também terapeuta de casal e família, apesar de também atender o público individualmente, mas o meu olhar é sempre sistêmico. Eu trabalho com abordagem sistêmica,
Então, mesmo nos atendimentos individuais, o meu olhar passa aí pela família, pelas gerações, para ver a melhor maneira que a gente entende aí cada ser humano, né, de forma única. O que mais que eu posso dizer? O meu público, gente, assim, atendo homens também, tá? Casais, famílias, mas atendo também muitas mulheres. A maioria são mulheres, e mulheres cristãs, mulheres de várias igrejas, de algumas igrejas aqui de Niterói, mulheres que não são cristãs. Eu tenho tido o privilégio aí de conviver, de estar junto dessas pessoas aí com as questões mais íntimas, né, mais pessoais que todos nós enfrentamos. Show. E da sua prática clínica, assim, o que você consegue identificar, Simone, como as áreas que são mais frequentes hoje em dia de batalha mesmo em saúde mental e de desafiadoras mesmo, áreas de luta para o seu público, assim, para os seus pacientes? Então, estão presentes assim, muitas questões relacionadas à autoestima, aceitação, rejeição, né, que é tudo conjugado na realidade, questão de exaustão, de invisibilidade, de estresse, de relacionamento, de dependência emocional, e por aí vai. Uhum. E assim também como questões assim, ligadas aos transtornos mentais mesmo, de depressão, ansiedade, isso está bem presente na clínica. Entendi. E você percebe se essas lutas, essas batalhas dependem de uma idade, se limitam a uma determinada geração, né? Se fala muito hoje em dia que a nossa geração é a geração da ansiedade explodindo, da depressão, né? A gente tem aí, acho que nos Estados Unidos, né, uma das doenças mais frequentes, ou ele é o país que dispara assim, em termos de depressão. O Brasil está vindo aí logo atrás com a ansiedade. Então, assim, você acha que isso se limita à nossa geração, ou se isso tem acometido outras idades também? Então, eu acho que quando ela diz nossa, ela está incluindo a gente, né? Deu claro. Vocês acham? Eu me sinto incluída. Eu tô dentro. Tá tudo certo. Então, a Tulane ficou quieta, gente. Isso me soou bem suspeito. Mas, enfim, tentando aí responder a sua pergunta. Isso não tem idade. Não tem idade, né? Hoje a gente vê desde crianças, adolescentes, jovens, adultos, terceira idade. Não tem idade, não tem sexo, não tem religião. É um mal que está presente, na realidade sempre esteve. Eu entendo que hoje essa geração entrou em um maior contato com esses conteúdos e, a partir disso, pôde trazer luz, nomeou, né? Então, tornou-se assim, um assunto mais falado, mais tratado como algo que pode ser visto, pode ser falado, pode ser cuidado. E antes havia ali um certo preconceito, ainda existe, né? As gerações mais velhas têm muita dificuldade de aceitar, mas respondendo a sua pergunta, não tem idade. Uhum. Né? Todos nós estamos sujeitos a isso. Eu, inclusive, casei aos 19 anos, tá, gente? Eu 30 anos de casada, mas eu casei aos 19, eu casei muito nova. Você é boa de matemática? Que bom. Então, gente, eu casei aos 19, então aos 21 anos, mais ou menos, eu tive uma depressão muito aguda mesmo, muito pontual. Ela foi rápida, mas ela foi muito, muito intensa. Eu passei por que a gente chama de acidentes, né? Existem os acidentes naturais da vida, que estão ligados à mudança de ciclos de vida, e os acidentes que não são naturais. E eu passei naquela época por alguns acidentes, não só o fato de estar aí mudando do ciclo de vida, né? Recém-casada, embora assim eu estava me adaptando bem, ao meu ver, né? Mas é uma mudança. Eu tinha parado de trabalhar por escolha minha,
por ocasião de dificuldades com a minha saúde na época. E eu perdi uma pessoa, um padrinho meu, assim, que faleceu de forma inesperada. Então, assim, juntou tudo, várias circunstâncias que na época eu nem identifiquei, eu fui identificar isso depois. E eu sofri, assim, uma depressão muito forte, muito aguda mesmo. Então, assim, todos nós estamos sujeitos, todos nós, sem distinção, estamos sujeitos a passar por situações como essa, né, de saúde mental. Com certeza, que o Senhor tenha misericórdia de nós, né, nesses momentos de se revelar cada vez mais, como a Luísa falou aqui mais cedo, né, que Ele se revele para a gente consiga passar por esses momentos na presença dEle, entendendo o seu propósito e glorificando o nome dEle, né. Ontem a Kátia trouxe para a gente, assim, coisas, verdades, assim, maravilhosas, mas muito impactantes, né, e o meu coração, assim, saiu... Eu amei cada segundo, mas saiu completamente desnorteado e constrangido e com o entendimento das coisas que o Senhor queria falar intimamente ao meu coração. E me chamou muito a atenção, né, você trazer assim para a gente as 3 grandes mentiras de Satanás hoje em dia. É claro que ele tem várias para distrair o nosso coração, né, mas eu vou até só citar para relembrar assim para as mulheres, né, meu corpo, minhas regras, uma grande mentira, não é, de Satanás para a gente. Filhos não são bênção, uma grande mentira, e eu nem tenho filho e agora já estou aqui, ó, vou ter filhos. Mas bênçãos, filhos são bênçãos do Senhor, são herança do Senhor, e eu acho que é muito importante nessa fase de vida que eu estou também ainda, que eu não tenho filho, não estou casada, já entender isso e aproveitar com a experiência de vocês, né, que isso me ensine cada vez mais para quando eu chegar nessa etapa de vida, assim, do casamento, eu esteja com uma fé madura, com um coração tratado, dos meus egoísmos, dos meus deuses escondidos no meu coração, né, que eu possa e que a gente possa, né, quem ainda não está nessa fase de vida, ser tratada, aproveitar com vocês. E a terceira grande mentira é que a gente não precisa da comunhão da igreja, né? E, poxa, olha a bênção que a gente tem tido desde ontem à noite, estando em comunhão, e eu tenho certeza que não só o que a Kátia falou, o que a Luísa falou, o que a Simone trouxe aqui agora para a gente foi bênção para o coração de vocês, mas eu tenho certeza que foi um cafezinho lá fora também, o coquetel, alguma conversa vocês já tiveram que o Senhor falou com vocês, porque isso também está dentro das coisas maravilhosas que o Senhor faz quando a gente está em comunhão, né? Aquele café no retiro que alguém fala aquilo que a gente precisava ouvir, ou que acontece a reconciliação que a gente precisava. Enfim, e entrando um pouquinho assim no que a Kátia falou ontem, eu queria que você, Kátia, compartilhasse com a gente assim, se trazendo para a sua vida, tem alguma área em especial que você se sente desafiada para sentir o contentamento, o pleno contentamento? Eu sou perfeita. Acabou. Listar áreas onde você lida com a falta de contentamento, eu seria uma mentirosa se eu dissesse que eu sou a pessoa plena e a mais contente. Eu diria que eu estou em busca desse contentamento diariamente diante do Senhor. Mas se tem uma área que eu acho que para mim, pessoal, é uma área difícil de lidar com contentamento hoje, e aí eu vou abrir meu coração porque eu sei que não vai sair daqui, né, Luísa? Nós estamos entre irmãs. Deixa aqui. O lidar com o passar do tempo, com a idade, com o corpo que você não tem mais, porque a idade chegou. Então, eu acho que para mim o desafio do contentamento hoje é o estar contente com a idade, é olhar para trás e falar, opa, talvez eu já tenha mais passado do que eu tenho futuro. E pode parecer, nossa, que horror, mas a verdade é que todo mundo quando olha no espelho de manhã pensa a mesma coisa, né? Então acho que para mim hoje um desafio do contentamento é entender que o tempo faz parte da beleza de Deus, que o envelhecer me aproxima do Senhor. Amém. Ou porque eu me encontrarei com Ele, ou porque Ele virá me buscar. Então,
eu acho que o meu desafio do contentamento tem sido nessa área, eu acho, hoje. Mas que fique aqui. Amém. Uau. Olha aí, avisaram aqui na frente que está sendo gravado, só para ela se preparar. Não compartilhem essa parte. Pronto. Mas assim, e olhando para trás, já que você trouxe isso, né, de que talvez você tenha mais passado do que tem futuro, assim, é algo duro da gente falar, mas é uma verdade que só o Senhor sabe quanto tempo de fato cada uma de nós tem, né? Então, assim, olhando para o seu passado, Kátia, tem alguma área da sua, não área, mas tem algum período, teve alguma fase da sua vida que você precisou ressignificar, precisou de tempo, precisou de oração, talvez tenha precisado de terapia, eu não sei, mas precisou ressignificar para que você se sentisse grata por ter passado por aquele período, por aquele momento? Há mais de 20 anos atrás, eu acho que eu cheguei a compartilhar isso em algum momento, eu caí e eu tive uma lesão na coluna. E essa lesão, eu carrego ela até hoje e eu lido com dores constantes. Eu acho que tem mais de 20 anos que eu estou tentando ressignificar o que é viver com dor todos os dias. Então, eu não consigo dizer assim, eu já venci essa etapa, mas eu estou em processo de vencê-la e eu sei que em Cristo Jesus isso um dia vai acabar. Amém. Então, eu gosto dessa palavra ressignificar, porque tem dias que eu estou com dor e eu tenho que olhar para o Senhor e saber que a dor que o meu Senhor sentiu por amor a mim é muito maior do que a dor que eu estou sentindo agora. Então, para mim, o ressignificar essa dor, esse momento, é olhar para Ele e saber que o que eu estou vivendo é muito pouco perto daquilo que o meu Senhor viveu. Então, eu diria que é isso. Eu estou ressignificando todo dia, tendo que voltar para o Senhor e às vezes perguntar para o Senhor: Senhor, até quando? Vai doer mais hoje? Vai doer mais amanhã? Mas tem dias que as dores são menores. Tem dias que num congresso como esse, você está tão cheia do Senhor que você para de olhar para aquilo que te dói e se satisfaz naquilo que os seus olhos estão vendo, que é a presença Amém. E o poder do Senhor. Amém. Então, eu acho que ressignificar. Glória a Deus. Eu acho que ressignificar um momento difícil da nossa vida é quando a gente consegue tirar os olhos de si para olhar para o Senhor, Amém. Que é o autor e consumador da nossa fé. Amém. 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 Eu acho muito lindo, só assim, comentando brevemente, como que o Senhor, Ele levanta, né, o projeto, Ele capacita a gente a dar vida e durante o projeto Ele deixa muito claro que é Ele que está fazendo, né? Porque olha como as coisas se linkam. Gente, Kátia e Luísa não conversaram, tá? Elas não conversaram. A gente nem se conhecia. E assim, é o mesmo Espírito, né, que habita em cada uma de nós e une esse momento, fazendo com que o que a Luísa trouxe faça todo sentido com o que a Kátia trouxe e que, de fato, a gente tenha certeza que é o Espírito Santo trazendo, né, e falando ao nosso coração. Glória a Deus. Glória a Deus. E agora, Tulane, nossa querida líder, como falaram, né? Representando aqui as nossas mulheres também na liderança. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente, amiga. Você, além de liderar a célula, também mentoria mulheres, né, que a gente tem. Nós somos uma igreja em célula e uma igreja com discipulado. A gente entende que o discipulado é super importante para a nossa formação mesmo de caráter em Cristo, para a nossa caminhada, entendendo que nós somos salvos pelo Senhor Jesus e temos uma caminhada de santidade. E aí a gente vai amadurecendo na fé com o discipulado, é super importante. Então, o que você percebe, amiga? Vou chamar de amiga, tá? O que você percebe? Vou chamar de amiga. O que você percebe de áreas ou de lutas mais frequentes assim, das mulheres que você acompanha, da sua experiência ali no Gol também, em relação a isso, do pleno contentamento? Bom, gente, primeiramente é um privilégio, né, Deus me tornar digna, né, de estar com mulheres maravilhosas, assim. Eu amo as meninas da minha célula, amo a Thaís,
que está por aí, que é a minha discipulanda. E assim, eu acho que juntando tudo, assim, quando a gente conversa e quando a gente está no momento de comunhão, o que fica mais latente é a área emocional e, mais especificamente, esse medo com o futuro, né? Do que esperar, tanto assim, no meu meio familiar ou na minha vida profissional, mais especificamente na célula, a gente tem uma diferença assim linda uma das outras. Tem meninas solteiras de diferentes idades, tem casada, tem divorciada, viúva. Então, assim, nesse misto, como que a gente aprende e se fortalece, né? Estando em comunhão, dividindo as nossas dores e as nossas lutas. E é interessante isso, que através, por mais diferentes que somos, né, vidas diferentes, a gente tem isso em comum, porque eu também compartilho também desse medo do futuro, né? E aí a gente conversa e a gente entende exatamente isso que as meninas já falaram, né? A Kátia, a Luísa, que o que preenche a gente não são as coisas, não é esse momento presente, não é o que existe nesse mundo caído e, na verdade, destruído, né? Como a Kátia falou, né, ontem para a gente. Não, a nossa esperança está no Senhor, é Ele que nos supre, é Ele que está cuidando de nós, o tempo todo está ali com a gente. Então, a gente oscila, né? Uma hora a gente está mais forte, uma hora a gente sabe que não, Deus está no controle, está ali me ajudando na caminhada, mas outras horas não, a gente precisa mesmo estar juntas, né? Num momento como esse, até de congresso, né? Com as irmãs, para se fortalecer, sim, porque cada dia basta o seu mal, mas o Deus está conosco e a gente segue em frente com Ele, né? Nos braços dele. Amém, amém, top. E para você, assim, como que você entende esse nosso tema da conferência, né? Muito além da aparência, a plenitude na era do vazio. Como isso te toca ou te tocou até aqui? Não, e foi interessante que antes eu conversando com a minha mãe, né, a Euseni, sobre o assunto, ela está lendo o livro de Ruth. E aí ela se deparou, né, com o seguinte versículo, né, que eu vou ler assim, até contextualizar, né, a Noemi, ela estava retomando para a terra dela, depois de ter perdido o marido, depois de ter perdido os filhos, e ela estava retomando com a sua nora Ruth, e ao chegar, né, em Judá, as mulheres ali foram recebê-la e tudo mais, e aí ela falou, né, esse versículo, né, no verso 20, né, do capítulo 1. Não me chame de Noemi, mas de Mara, porque o Todo-Poderoso me deu muita amargura. Quando saí daqui, eu era plena, mas o Senhor me fez voltar vazia. E aí, a gente conversando, a gente entendeu, né, cara? A Noemi, naquele momento, ela encontrava a plenitude dela no amor do esposo, no amor dos filhos. Era isso que a preenchia. E Deus fez, né, tirou tudo isso para fazê-la entender que, cara, a plenitude está exatamente em mim, no Senhor, né? E aí foi muito interessante a gente refletir sobre isso, porque na minha vida é exatamente isso que acontece, né? Às vezes eu fico procurando em coisas, em momentos, em desejos que eu tenho, né, de já estar em um casamento, já estar constituindo a minha própria família, sendo que eu não olho o presente e como é um presente, né, de Deus estar hoje aqui, né, tendo essa flexibilidade, né, de estar mais tempo atuante com as coisas do Senhor. E isso é uma dádiva, é maravilhoso, porque Ele tem me preenchido exatamente com esse tempo com Ele e estando também ajudando outras mulheres, outras pessoas, quando Ele me permitir estar ali fazendo, né? Então, isso que eu tenho aprendido
e comecei a linkar, né, com tudo que ao longo da semana, né, Deus também já estava falando ao meu coração do que é ser plena, né, e a plenitude está exatamente nele, no amor que Ele já nos deu com toda a graça do mundo, né, para a gente viver, né. Amém, amém, glória a Deus, assim. O Senhor tem tanto para se dar para a gente, né? Ele quer se dar para a gente de uma forma tão preciosa, e são nos meios de graça mesmo, né? É no simples que o Senhor já revelou para a gente, a comunhão, onde a palavra vai ser pregada, onde orações vão ser levantadas, onde louvores vão ser entoados mesmo para o Senhor e de todo o nosso coração, e assim a gente é completamente fortalecida, né? Preenchida. E isso é muito incrível, porque nós vivemos numa era em que é perceptível, né, o vazio, como a própria Simone falou, assim, agora as doenças mentais estão sendo trazidas à luz, né, estão se dando nome aos bois, como se fala, né, e a gente consegue perceber o quanto nós somos muitas vezes guiados pelos olhos. Mas essa é uma armadilha gigante, né? Porque é de fato só o Senhor que consegue encher a gente, e a gente transborda de dentro para fora, a gente não se enche de fora para dentro, né? Então, isso fala muito ao meu coração também. Eu gosto de dizer que, na verdade, não sou eu que digo isso, não vou falar isso, porque, na verdade, eu acho que eu li isso num livro do John Piper, e se eu não me engano, o livro é Uma Glória Peculiar. Mas eu não me lembro se ele escreveu isso ou se eu entendi isso do que ele falou do livro, me perdoem. Mas ele falava sobre a palavra de Deus ser como uma janela em que a gente pode ver a paisagem do outro lado, e essa paisagem é a glória de Deus. E quando eu estava lendo isso, uma vez eu conversei até com Monique, né, que estava aqui. A gente estava na conferência da Atos, teve um encontro de mulheres, né, na manhã do último dia da conferência. A gente estava falando sobre como o homem e a mulher revelam a glória de Deus, assim. E aí eu falei para ela que eu gosto de pensar assim, que Deus, nos seus atributos e na sua glória, Ele tem tanta beleza e tantas características perfeitas, diversas, que toda vez que a gente vai até a palavra, a gente ora, ou a gente está na igreja, a gente conversa e a gente exalta o Senhor e a gente fala da palavra, a gente revela uma face, um ladinho do diamante que é a glória de Deus, porque o diamante tem várias faces, não é? E eu creio que toda vez que a gente vai até o Senhor, a gente se deixa encher pelo Espírito Santo, e a gente é enchido pela plenitude da presença dEle, se encanta ainda mais por poder ter essa relação íntima com um Deus que é glorioso, que é perfeito, né? E em contraponto, assim, com a nossa cultura atual, a gente tem uma rede social, né, que muitas vezes passa só a imagem e não passa o que tem por dentro, né? São telas, não estou aqui para condenar telas de forma alguma, vivemos nessa sociedade, a gente tem o nosso lema da igreja, né, que é no compasso dos tempos ancorados na rocha. Então a gente caminha no compasso do nosso tempo, que é com rede social, temos aí transmissão, a gente está gravando também, a gente entende que isso também pode ser usado para a glória do Senhor, mas nós vivemos numa era assim que a rede social muitas vezes tenta distrair a gente, muitas vezes pode trazer à luz uma tentação que já existe no fundo do nosso coração, o da vaidade, a sede, né, o buscar para se sentir satisfeito em coisas desse mundo, e também pode ser uma fonte de ataque à nossa identidade, uma fonte de ataque à nossa base, né, de vida, de fé, que é a palavra do Senhor, ou que é entender a nossa identidade em Cristo, enfim. Então eu queria perguntar assim para a Luísa, né, a gente já apresentou ela bastante aqui pela manhã, a Fatinha comentou também, né, a Luísa tem bastante seguidor, tem uma plataforma e um ministério, né, que você usa ali, o Fluirá, que eu sigo, é maravilhoso, sigam. Tietando. Mas assim, tem uma plataforma, isso gera muita visibilidade, e é óbvio que com a visibilidade, tá certo? Com a visibilidade vem também, de certa forma, o ser vulnerável, né? O ser exposta de alguma maneira. Então eu acho bem legal a gente ter você aqui com a gente, assim, com essa experiência também, né, de ter voz na nossa cultura, porque aquele que tem voz, aquele que está num palco, aquele que está no meio da arena, é alguém que está sujeito a receber os ataques, está sujeito a ter críticas. E aí eu queria ouvir um pouquinho de você, assim, Luísa. Como que você
como que você lida com isso? Como que isso te impacta, sabe? A exposição nas redes sociais, as críticas que você recebe, como isso te desafia mesmo no pleno contentamento? Vira de novo, isso. É complexo. A minha relação com as redes sociais sempre foi muito difícil, assim. Eu sou naturalmente uma pessoa introvertida e muito reservada. Então, a minha tendência de personalidade é ficar no meu canto com o meu livro e ali. Tanto que as minhas amigas na juventude, elas ficavam brigando comigo. Luísa, se a gente não liga pra você, você não liga pra gente. E eu falei, gente, glória a Deus pela vida de vocês, porque é isso, vocês têm que me tirar da minha toca. Então, naturalmente, eu não estaria num lugar de me expor nas redes sociais. Por vontade do Senhor, de maneiras misteriosas que Ele fez, assim, num momento de muita dor, de muita angústia, em que eu estava recém-parida, né, e vivenciando algo que, enfim, fez florescer em mim textos de volta. Eu passei a compartilhar nas minhas redes sociais e as pessoas começaram a chegar. E começaram a chegar, e eu entrei em crise com relação a isso, porque um dos meus valores é essa privacidade, é ter, assim. Então, eu tive que, de alguma maneira, aprender a lidar com isso e entender que fazia parte do meu chamado e que era uma plataforma que era do Senhor, né? Não era sobre a minha vida, não era sobre a minha fama ou ser conhecida, era sobre ocupar um espaço dentro de um lugar em que tantas coisas estão sendo ditas e trazer, de alguma maneira, um convite, e aí é a forma como eu lido com as minhas redes sociais, né? Eu sempre convido as pessoas a irem para um outro espaço para a gente aprofundar a conversa, né? Porque eu acho que as redes sociais, elas são muito superficiais por si só, então essa é uma das minhas angústias. Mas eu quero conversar sobre tantas coisas que não dá para colocar em um vídeo de 1 minuto, né? Então, geralmente, eu chamo, gente, vamos conversar num outro lugar, né? Vamos para outros, até mesmo meios tecnológicos, mas vamos para uma videochamada, vamos para alguma coisa mais pessoal, né? E aí, assim, lidando com mulheres, lidando com a nossa geração, com o mal do nosso século, né? Entendendo que a tecnologia está aí, ela tá vai ficar cada vez pior, né? Hoje a gente convive com coisas que daqui para frente a gente não vai nem mais saber o que é verdade e o que não é, né? Uhum. Então, eu costumo dizer que a gente tem 3 inimigos da nossa alma. A gente tem o inimigo clássico, que é Satanás, e suas forças diabólicas que se apropriam de coisas para tentar nos fragilizar. A gente tem o sistema de valores desse mundo, que está baseado em valores que não são valores do reino de Deus. E a gente tem a nossa carne, que eu costumo chamar de impostora, que vive em nós. Porque não é mais a impostora que vive, é Cristo que vive em mim. Então, às vezes, a impostora aparece, mas ela não é a minha verdadeira identidade, né? Eu acho que nomear esses 3 inimigos e viver a vida entendendo que esses 3 inimigos vão continuamente tentar me tirar de um lugar de segurança ajuda a voltar para o lugar do refúgio, da satisfação, né? Então, quando eu estou lá no meio das redes sociais, um dos limites que eu coloquei para mim mesma, né? Hoje eu não consumo redes sociais. Eu estou lá, posto, mas eu não passo tempo lá. Foi o que eu com o Senhor, a gente entendeu que, para mim, seria mais saudável eu não passar tempo lá. Por N questões. Por questões das ervas daninhas que vão aparecendo no meu coração, de ver a vida dos outros, de ver, né, a falta de alcance que uma mensagem do Evangelho tem frente a um meme, sabe assim? Isso me frustra tanto. Falo, gente, um meme viraliza. Jesus não viraliza, sabe?
Mas entender esses limites foi me ajudando a gerenciar esses ataques de alguma maneira, sabe? Então, às vezes, quando eu estava mais usando as redes sociais como um meio de me distrair, era como se eu tivesse desarmada ali, aberta para flechadas que, de repente, me atravessavam e eu nem percebia qual era. Então, eu percebi, eu não vou usar esse lugar aqui como distração. Não vou ir desarmada para esse lugar, porque esse não é um lugar que seja neutro e que não esteja sendo usado, sabe, pelo inimigo. Então, acho que estar vigilante, que eu não estou falando que a minha escolha de não consumir deve ser a sua escolha, né? Eu acho que você pode consumir, mas consumir com que mentalidade, estando atenta ao quê? Né? E aí, então, a gente tem esses 3 inimigos. E quais são as estratégias desses 3 inimigos? Estão postas também. Iludir. Então, você vê uma foto lá e você fala, gente, família perfeita. Gente, casa perfeita. Nossa, fulano só viaja. Que vidão. Ah, se eu viajasse mais. Ah, se eu tivesse uma família como a dela. Ah, se eu tivesse tal casa. Ah, se eu não sei o quê. E aí, insatisfação através de insatisfação, né? Então, ilusão. E aí, você nomear isso, e você estar lá e pensar assim, gente, isso aqui é uma ilusão, isso aqui é uma foto com filtro. Fulana tirou essa foto e depois brigou com o marido. Entendeu? Entender, é ilusão. Outra coisa, distorção. Então, distorcer aquilo que você vê sobre si mesmo. Você não conseguir se olhar e ver as bênçãos que o Senhor já está te dando por conta disso, né? E distração. Então, a gente ficar se distraindo, né? Então, assim, a minha relação, pensando em tentar manter o meu coração no lugar certo, no meio de redes sociais, né? Sendo que o Senhor me chamou para estar lá, e isso é muito claro para mim, porque muitas vezes eu pedi para não estar. Eu falei, Senhor, eu não quero. Senhor, afasta de mim, eu não quero isso. Mas o Senhor continuamente falou, não, eu te dei uma voz, eu te dei um lugar, eu construí uma plataforma para você, que não foi você. Porque eu tenho uma mensagem, né? Então eu volto. Mas eu sempre tenho que estar em oração e vigiando, vigiar e orar, para reconhecer as setas, para reconhecer as distorções, para reconhecer as ilusões, para reconhecer as distrações, né? E de alguma maneira trazer isso diante do Senhor e falar, Senhor, qual que é a sua verdade sobre mim? Qual é a sua verdade sobre a vida? Para que eu não fique alimentando insatisfação no meu coração. Amém. Que a gente consiga absorver isso também, né? E trazer para a nossa realidade. Porque eu acho que, de certa forma, assim, quanto maior a visibilidade, nesse aspecto maior a guerra, né? Assim, mais clara talvez seja a guerra, mas a verdade é que essas mentiras e essas tentações estão no coração de cada uma de nós, né? E aí a rede social ela só tornou isso de uma outra forma muito nítida para a gente, né? E Nath, deixa eu só perguntar uma coisa. Às vezes a gente trata as redes sociais como meios de comunicação, né? Da gente ficar sabendo da vida dos amigos e tudo mais. Mas são mídias sociais. E hoje a gente sabe, por exemplo, quais são as mídias tradicionais. A televisão, né? O cinema. A gente sabe que não é saudável a gente ficar o dia inteiro na frente da televisão. Mas, de alguma maneira, a gente não entendeu que ficar de 5 em 5 minutos checando uma mídia social faz tão mal quanto, né? Então, a gente lidar com a rede social como mídia social. E como mídia, entender, isso aqui está formatando a minha forma de ver o mundo. Isso aqui está influenciando o meu olhar, né? Então, isso que a gente falou hoje no Salmo 34. Os olhos de quem está com os olhos no Senhor
estão repletos de alegria. Né? Então, como que a gente pode continuamente tomar cuidado? E aí, de novo, moderação, não é exclusão, mas qual é o limite? Né? E quando eu estou lá, com que espírito que eu estou lá? Para que eu estou lá? Né? Com que olhar que eu estou lá? Há quanto tempo, mais ou menos, improvisado, tá? Mas há quanto tempo, mais ou menos, assim, Lu, você tem esse ministério, esse espaço de voz mesmo ali? Eu comecei a escrever na internet quando meu filho mais velho nasceu, em 2015, e foi quando começaram a chegar mais pessoas. Aí meu filho mais novo nasceu, eu fiquei mais uns 2 anos. Em 2019, eu decidi sair das redes sociais, saí mesmo, fiquei... 2019 não, 2018. 2018 eu saí, falei, Senhor, eu não quero essa exposição, não tem sentido, não tem a ver com quem eu sou, né? E nasceu justamente... Era assim, tipo, eu estava compartilhando texto sobre maternidade, porque depois que a gente vira mãe, a gente sabe, gente, alguém precisava ter me contado isso, sabe assim? E aí, a minha vontade era só, gente, deixa eu só contar para você que é mãe uma coisa. E as pessoas foram chegando. E aí, em 2018, 2019, eu fiquei fora. E muito em oração, jejuando, entendendo, Senhor, o que o Senhor quer? Eu não quero voltar. Por mim, eu não voltava. Minha vida foram os melhores anos da minha vida, tipo assim, sabe, de 2018, 2019. Mas o Senhor falou, mas você está em missão, né? Então, esse é o seu campo missionário, é onde você vai. Então, eu voltei já com essa nova mentalidade de eu não estou ali para consumir aquilo, não estou ali para... Se eu quero saber da vida da minha amiga, eu vou mandar um WhatsApp para ela, não vou ficar vendo stories dela, sabe assim, não vou depender de ver os stories dela para saber se ela está bem ou não, porque eu sei que às vezes ela vai postar uma coisa que depois eu mando um WhatsApp, e aí, mas como é que tá? Ai, amiga, você não sabe, na verdade, fora do stories, minha vida tá outra coisa, né? E aí, então, desde então, eu estou lá, mas de maneira mais intencional com relação a ministério mesmo, entendendo que é o meio pelo qual o Senhor vai alcançar outras pessoas com a mensagem dele, de graça, de restauração. Né? Amém. E se você pudesse assim se colocar diante da Luísa do passado, talvez essa Luísa, né, lá começando há quase 10 anos atrás, assim, tem alguma coisa que você gostaria de dizer para ela em relação a essas pressões externas, as suas expectativas internas, em contraponto com o que de fato Deus tem para você, Deus deseja para você, assim, nesse ministério? Olha, surreal. Porque assim, Luísa de 10 anos... Agora você... Gente, realmente, quase 10 anos atrás. Meu filho mais velho está com quase 10, né? Ele está com 9. E... Primeiro que é surreal, porque eu estava num lugar muito diferente 10 anos atrás. Eu estava trabalhando no mundo corporativo, eu tinha uma outra mentalidade com relação ao meu relacionamento com o Senhor, mesmo tendo nascido e crescido na igreja, eu acho que eu ainda operava muito nessa mentalidade de performance, de ser uma boa menina para receber boas coisas do Senhor, né? Então, olhando para trás, eu vejo, nossa, eu nunca, se eu tivesse que dizer qual é o seu sonho daqui a 10 anos, onde você quer estar, 10 anos atrás eu diria um lugar totalmente diferente. Mas graças a Deus eu não estou onde eu então sonhava, né? Então eu acho que hoje olhando, né, essa pergunta que você fez para a Kátia sobre ressignificar a dor e entendê-la como bênção, quem leu meu livro sabe, 2015 foi um ano de profundo quebrantamento assim do Senhor na minha vida, de uma depressão imensa e de uma crise emocional e espiritual muito profunda, assim. E eu não entendia por que aquilo estava acontecendo. E estava acontecendo com meu filho, né? Quando mexe com o filho, né, gente? E foram, acho que uns 2 anos em que tudo estava quebrando. E eu lembro que nessa época também minha sogra ficou com câncer. Então, assim, sabe quando você fala, Senhor, o que o Senhor quer com isso? Se o Senhor é bom,
onde está a tua bondade? Então foi um lugar de passar pelo vale e hoje olhar para trás. E eu olho para aqueles 2 anos e eu falo, esses foram os 2 anos mais abençoados da minha vida. Amém. Porque eles me tiraram da ilusão. Eles me tiraram da distração. Eles me tiraram das distorções. Então, quando eu prego aqui falando que bênção é outra coisa, sabe assim, na hora, é claro que não, claro que a gente não vai falar, nossa, como eu estou vivendo uma vida abençoada. Mas foi por passar por um tempo assim, que hoje eu consigo estar mais perto do Senhor, conhecê-lo mais, né? E continuar a conhecê-lo mais. Então, acho que o que eu diria para essa pessoa de 10 anos atrás é: segura firme em Jesus. Amém. Sabe assim, segura firme em Jesus, porque no meio da tempestade, Ele é a nossa única certeza. Amém. E é o que a gente vai continuar tendo que se segurar. Em meio a uma vida de incerteza, de descontrole, que a gente não tem como prever nada, a gente olha para o nosso futuro, a gente pode fazer planos, mas só Deus sabe. Qual é a nossa única certeza? Jesus. Então, acho que seria isso. Assim. Segura em Jesus que a coisa vai dar certo lá no fundo. Não que hoje esteja tudo certo também. Eu também sou perfeita. Amém, Lu. Eu vou até aproveitar que você tocou nesse ponto, assim, né, da questão da saúde mental, para voltar, assim, para nossa querida Simone. E aí, como saúde mental e plenitude se relacionam? Pergunta difícil essa, né? Eu vou tentar responder, né? Mas antes eu preciso dizer assim, o quanto eu estou me identificando com tudo que você está falando, Luísa, porque Deus nos traz a esse lugar de desconforto, né? de falta de identificação. Eu passei por muitos momentos difíceis na minha vida também, essa tempestade aí, ainda passo, né? Todos nós passamos, mas são às vezes mais brandas. E foram nesses momentos que Deus se revelou de uma forma que eu não conhecia. Eu nasci num lar evangélico, eu me converti ainda, né, da passagem da infância para a adolescência. Aos 12 anos eu tive uma experiência com Jesus, mas diante das dificuldades é que eu realmente conheci. Estou conhecendo até hoje, né? Até hoje, todos os dias a gente se deslumbra. Hoje, por exemplo, de manhã eu abri a janela do quarto e orei assim: Senhor, fala comigo lá no congresso, como o Senhor falou ontem, fala no dia de hoje, usa as nossas vidas ali, de cada mulher, cada abraço, cada café, cada olhar. Amém. Fala com a gente ali. Fala comigo, aí eu voltei a dizer isso, fala comigo. Aí quando eu olhei para uma árvore, um coqueirozinho que tem lá em casa, lá de cima eu vi uma orquídea que tinha brotado, eu não tinha visto. Então, assim, são detalhes que a gente se torna sensível, que a gente sente a presença de Deus, sabe, de uma forma tão única, tão especial, isso às vezes passava despercebido. E tantas outras coisas. Então, assim, esse lugar aqui, para mim, é totalmente desconfortável. Totalmente desconfortável. Eu estou aqui pela graça de Deus, assim como você fala, né? Amém. De estar nas mídias, né? E ser psicóloga, para mim, também é muito desconfortável. Eu briguei muito com Deus. A psicologia é minha segunda graduação. Eu sou professora. Eu tenho formação na educação, eu dei aula por 12 anos, eu amava o meu trabalho, acho linda a profissão, me identifico com a profissão, mas Deus me tirou daquele meio ali e Ele me colocou onde eu estou hoje. E eu briguei com Deus porque eu achava que não tinha nada a ver comigo, eu acho ainda
né? Mas esse achar, esse entendimento de que Deus está nos colocando num lugar desconfortável, nos leva justamente para o centro da vontade dele, para a dependência total. Então, quando eu estou ali trabalhando, atuando, eu sei que é Deus que está fazendo, sabe? Eu estou ali na dependência, isso não tem nada, eu disse para ele, Senhor, isso não tem nada a ver comigo, mas eu sei que foi Ele que me colocou onde eu estou hoje. Então, assim, eu olho para trás e eu não imaginava também, se eu for colocar aí 10 anos ou mais, eu diria que eu não estaria onde eu estou hoje, ocupando o lugar que eu ocupo, né? Mas é um lugar de dependência, e na dependência a gente aponta para a glória de Deus, que Amém. É aí o nosso maior propósito, né, na nossa vida. Então, assim, gente, rolou uma identificação muito grande. Amém. Mas tentando responder aí a sua pergunta, Nath, a relação da saúde mental com a plenitude, talvez seja importante a gente entender um pouco, né, de maneira bem simples e objetiva, o que a saúde mental fala, o que é a saúde mental. Então, de forma bem objetiva, a saúde mental é a gente estar bem com a gente mesmo, bem com o outro, bem com o ambiente em que a gente vive. E esse bem não significa ausência de problemas, ausência de dificuldades, mas a forma como a gente consegue lidar com essas dificuldades, com esses problemas, com esses desafios. E para isso, para estar bem emocionalmente, muitas vezes a gente precisa fazer uma volta ao passado, através do autoconhecimento. E, através desse autoconhecimento também, trabalhar o controle das nossas emoções e, assim, o equilíbrio das nossas atitudes. Então, basicamente, a gente pode trazer essa rasa definição, né, de saúde mental. E a plenitude, gente? A plenitude, eu tenho pouco a dizer, né, porque já foi dito assim, muita coisa sobre isso. Quando a Kátia falou aqui, eu precisei ressignificar, né, eu ressignifiquei a plenitude em Jesus. E na mesma hora eu disse, não digo mais nada, porque é isso. Como a Luísa também falou, a gente entender que nós temos fome e sede de Deus, e só nele, só em Cristo, nós iremos alcançar essa plenitude. A plenitude que o mundo traz é uma plenitude passageira, momentânea e circunstancial. Então, sim, a gente experimenta, porque a gente é ser humano, está aqui, sujeito a tudo isso. Claro que nós temos esses momentos aí de pico de satisfação, mas a verdadeira plenitude só em Jesus. Então, a gente está falando de termos assim, humanos, científicos, e estamos falando também de um termo espiritual dentro desse contexto aqui, né? E a tomar, assim, como exemplo, o tema do nosso congresso, né, muito além da aparência, a plenitude na era do vazio. A pergunta que fica, na realidade não fica, né, mas eu acho que a gente deve levar para além desses portões aqui, para além do congresso, a gente deve sempre resgatar essa indagação na gente, né? Como obter a plenitude em meio a tantos vazios existenciais e patológicos. Um silêncio, né? Um silêncio que a gente precisa ouvir, esse silêncio mesmo, porque muitas vezes a gente vai buscar respostas imediatas, respostas em prazeres passageiros, mas a gente precisa se aquietar, olhar para dentro e entender que essa plenitude a gente só tem mesmo em Jesus, não tem como a gente alcançar. É claro que, assim, a relação da saúde mental, ela com a plenitude, ela, digamos assim, é mais fácil quando a gente está bem emocionalmente, a gente enxergar, talvez, aí,
É um paradoxo, tá, gente? É um paradoxo, porque ao mesmo tempo que quando as coisas vão bem, é mais fácil a gente estar louvando, a gente estar adorando, agradecendo. Ao mesmo tempo, a gente experimenta aí os desafios, o propósito do sofrimento através da fé. É o que a Luísa trouxe, né? O que ela falou aqui, o que ela compartilhou da experiência dela. Através do sofrimento, a fé, a comunhão com Deus, a comunhão na igreja, a comunhão na célula, isso tudo vai proporcionar aí o propósito do sofrimento. A gente tem que ter cuidado também para não, digamos assim, não associar questões da saúde mental à falta de fé e vice-versa. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A gente entende que uma pessoa que está passando por depressão, por crise de ansiedade, por pânico, para essa pessoa é difícil entender e experimentar essa plenitude em Cristo, porque a gente está falando de doença, a gente está falando de questões comprovadas cientificamente. Então, é difícil. A gente não pode fechar os olhos para essa realidade. Mas, ao mesmo tempo, a própria ciência traz os benefícios, né, positivos da leitura da Bíblia, da oração, como resultado de restauração, de tratamento da saúde mental e de várias outras doenças. A Nath, né, da saúde mental, ela sabe disso, né? Ela lida com isso também, como que é importante. E estudos científicos, eles comprovam isso que a gente está falando aqui. Eu trouxe até um trecho aqui pequeno para ler de um estudo que eu li há pouco tempo, que a fé influencia positivamente sobre o estado de saúde, porque ensina seus fiéis comportamentos de proteção e de condução à saúde. Na própria Bíblia, a gente encontra, né, se a gente meditar, se a gente ler, a gente vai encontrar ali meios para que a gente não só lide com as doenças, mas para a gente promover essa saúde. Então, a palavra de Deus, ela é completa, ela é perfeita, ela é suficiente em si mesma, né? Então, são questões aí que nos ajudam e que apontam para a verdadeira plenitude que só é alcançada em Cristo. Eu queria só ler um texto também para completar isso que eu estou falando, que está lá em Salmos 19, versículos 7 a 8, que diz assim: a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. Então, a gente tem a revigoração da alma, a alegria do coração e a luz aos nossos olhos. Amém. Em todo o tempo, né? Como a Luísa falou também, né? Jesus, ele é essa fonte de satisfação e ele traz isso para a nossa vida, para a nossa existência todos os dias, né? E glória a Deus, né, por isso. Glória a Deus pelo Filho dele que ele enviou por nós, pela misericórdia dele e a forma como ele nos abençoa todos os dias. Amém, amém, glória a Deus. Mulheres, muito obrigada, viu, por esse momento aqui, muito obrigada por vocês terem topado, abrir o coração de vocês também, né, uma forma de vulnerabilidade, né, a gente expor aqui batalhas que a gente viveu, lutas e, poxa, como isso é bênção. Eu louvo a Jesus pela vida de vocês, queria agradecer de todo o meu coração e que o Senhor as abençoe muito, principalmente com a presença dEle graciosa e que, de fato, Ele guie cada vez mais a vocês nas suas missões, né? Como a Luísa falou aqui mais cedo, nós estamos em tempo de missão e isso vale para todas nós. Então, que o Senhor nos abençoe com a presença dEle graciosa, com a revelação dos propósitos dEle para a gente em missão e nos levante mesmo para honrar e glorificar o nome dEle no tempo que a gente estiver aqui nessa terra. Amém? Amém? Obrigada, meninas.